Uma das coisas que mais fere o sentimento de um ser humano, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, é o desprezo, é a rejeição, é quando você se sente assim como um zero à esquerda, desprezado. Já aconteceu comigo muitas vezes, de deixarem a gente como um zero à esquerda, como algo insignificante, que não existe, como uma sombra, como algo que não existe. O desprezo. O desprezo machuca muito, machuca mais do que palavras. E eu creio que já aconteceu contigo também, fatos desse tipo. De você chegar em determinados lugares e não te derem atenção, te excluírem do convívio de certos grupos na sociedade. E isso machuca, fere muito e traz aborrecimento. Mas nós não podemos nos entristecer, temos que levantar nossa cabeça e seguir a nossa jornada. E eu quero me referir à pessoa bendita de Jesus, do Cristo de todos os cristãos que existem na face da terra. A palavra cristão vem de Cristo. Cristianismo é oriundo de Cristo. Tudo que se refere a Cristo é cristão. Então nós somos cristãos e eu quero me reportar ao que aconteceu com Jesus. Jesus, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, que ele veio a esse mundo exclusivamente para os seus, para o seu povo. E diz a Bíblia no Evangelho de João que os seus não o aceitaram, o desprezaram. Mas como que não puderam crer que Jesus era o Messias? Se Daniel falou a respeito do Messias, Isaías falou a respeito do Messias, e os salmos falam a respeito do Messias. Messias quer dizer Salvador. E os evangelhos falam a respeito do Messias, e a Bíblia toda fala a respeito do Messias. Que o Messias haveria de vir para restaurar a alma do ser humano. E os judeus, não vou condená-los, mas eles erraram em não crer que Jesus era o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias, e o Messias deles que eles estão esperando é esse mesmo Messias. Só porém, vai ser numa fase futura, quando Cristo vier com sua igreja estabelecer o seu reino milenar na terra, e virá então para os judeus, para livrá-los na grande batalha do Armagedon. Cristo romperá nas nuvens para livrar Israel da mão dos seus opositores. Mas o que eu quero me referir é o seguinte: no livro de Lucas, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Seu pai e sua mãe, José e Maria. José era carpinteiro e morava na cidade de Nazaré. E Lucas 4, do 14 ao 30, diz a Bíblia que Jesus foi expulso da cidade de Nazaré pelos nazarenos, aqueles que não creram, que não puderam entender que Jesus veio para salvá-los, para livrá-los da morte e do inferno, para restaurar a alma deles, no tocante ao elo quebrado, ferido entre eles e Deus, entre o ser humano e Deus. Jesus foi expulso de Nazaré pelo seu próprio povo através da rejeição. Lucas
o médico amado escreveu no capítulo 4, versículo 14 até o 30. E posteriormente, aos 33 anos e 6 meses, aproximadamente, depois de Jesus ter curado cego, curado mudo, curado aleijados, ressuscitado a mortos, expelido demônios de vidas, e feito milagres extraordinários, caminhado sobre as águas, e feito milagres extraordinários, muitas autoridades puderam crer, como Nicodemos, como José de Arimateia, como Zaqueu, como Saulo, como Lucas, que era médico. Ele apareceu depois da sua ressurreição para os discípulos, para as mulheres lá no jardim, no horto. Apareceu para mais de 500, apareceu para os discípulos ao caminho de Emaús, apareceu para Saulo ao caminho de Damasco, ressuscitou, e os próprios soldados que estavam cuidando da sepultura, eles viram e creram e puderam ver realmente que Jesus havia sido ressuscitado, e foram corrompidos pelas autoridades romanas, ganhando uma alta soma e quantia em dinheiro para mentir que os discípulos vieram à noite e furtaram o corpo de Jesus da sepultura, mas eles sabiam que o anjo removeu a pedra e Jesus saiu num corpo incorruptível do sepulcro onde tinha sido sepultado, que era o sepulcro de José de Arimateia, esculpido numa rocha, lá em Jerusalém. Foram corrompidos. A corrupção existe desde a criação do mundo. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vemos a corrupção generalizada do gênero humano. Então, se hoje você ver falar em corrupção, isso aí é absolutamente normal, porque o ser humano é um ser em declínio e é um ser propenso a se corromper e destruir a sua dignidade através do dinheiro. Porque o próprio Satanás ofereceu para Jesus, quando Jesus jejuou 40 dias no deserto para cumprir com o seu ministério com 30 anos de idade. Satanás ofereceu o mundo, as riquezas da terra, se Jesus lhe adorasse prostrado aos seus pés. Mas Jesus era Deus, e Jesus dissera: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então tem milhares e milhares de seres humanos na terra, autoridades, principalmente homens de possessão, de posses monetárias, estão vendendo a sua dignidade e se corrompendo por causa do dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, disse o apóstolo, mas é o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. É a fonte de todos os males, é a paixão pelo dinheiro. E os soldados romanos foram pagos para mentirem que os discípulos tiveram furtado o corpo de Jesus na sepultura. Então Jesus foi expulso de Nazaré pela rejeição, foi expulso do mundo pela crucificação, e hoje ele é expulso das igrejas e da tua própria vida. Com todo o respeito, eu quero te falar essa grande verdade, pelo mundanismo, pelos prazeres efêmeros do mundo. Hoje, se você convidar entre 100 pessoas para ir numa igreja ou para ir para os prazeres efêmeros do mundo, 10 pessoas vão para a igreja e 90 vão desfrutar dos prazeres promíscuos, mundanos e destrutivos que levam o homem à desgraça, à ruína e à perdição, que é um caminho largo e espaçoso, como diz Jesus, que conduz veementemente à perdição. Então Jesus foi expulso de Nazaré pela rejeição, foi expulso do mundo pela crucificação, e hoje está sendo expulso das igrejas e da vida de milhares e de milhares de pessoas, pelo mundanismo e pelos prazeres efêmeros da vida, que leva o homem à desgraça, à ruína e à perdição. Mas oxalá, meu amado,